Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre saúde da mulher. Saiba o que é verdade ou mito na vida feminina. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com a doutora Ana Lemes, ginecologista. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Oi, Rô, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Doutora, recentemente a gente teve uma notícia, da jornalista Fátima Bernardes, que foi diagnosticada com câncer no colo do útero. Acho que esse é um assunto bastante importante, apesar de a gente não estar no mês de conscientização do câncer do colo do útero, é daqui a pouquinho, em janeiro, se eu não me engano, né? Mas a gente pode falar sobre essa doença que é muito importante. A gente tem alguns sinais que possam indicar, então, o aparecimento dessa doença, doutora? Na verdade, a gente tem que falar disso, acho que o ano inteiro, né? A prevenção a gente pode falar em qualquer momento. E assim, em relação aos sinais e sintomas, a gente só vai apresentar algum tipo de queixa quando a doença já estiver mais avançada. E o câncer de colo do útero, a gente sabe que ele pode ser 100% evitável. Então, para chegar a ter sinais e sintomas como dor, sangramento, às vezes sangramento após a relação sexual, um cheiro mais forte associado à região vulvar, um cheiro mais forte na calcinha, esse câncer já tem que estar num estágio bem avançado, né? Já tem que ser uma fase bem elevada, que já quer um tratamento mais invasivo, vai requerer um tratamento mais invasivo. Então, a gente consegue evitar em 100% e na maioria das vezes os casos iniciais são assintomáticos. Então, como a gente não chegar nesse final aí, né, doutora? Como a gente diagnosticar esse câncer na sua fase inicial? A gente fala muito do preventivo, né, do Papa Nicolau. A mulher ela deve fazer os exames de rotina ginecológicos anualmente, né? A gente sabe que o preventivo, o Papa Nicolau, associado à colposcopia, previne em 100% o câncer de colo uterino, porque você vai ter uma lesão inicial que vai ser diagnosticada, essa lesão é causada pelo HPV, e aí, dependendo do caso, em até 6 meses, a gente só faz o que a gente chama de conduta expectante, a gente espera o próprio corpo resolver, ou a gente faz um tratamento com creme vaginal, e a gente consegue evitar o câncer do colo uterino. Depois dessa fase inicial, que a gente chama de NIC1, a gente vai ter o NIC2, que é uma cirurgia ambulatorial simples também, que a gente faz para tirar aquele pedacinho do colo do útero que está acometido pelo HPV e ainda não é câncer. Depois desse NIC2, a gente ainda pode ter um NIC3, que é um grau mais elevado de manifestação ali do HPV no colo uterino, que também não é o câncer ainda, que dá para ser tratado de maneira simples, para depois a gente chegar no carcinoma in situ, que é o câncer só ali no lugar, para depois a gente ter um câncer mais avançado. Então, fazendo preventivo anualmente, a gente consegue prevenir em 100%. Agora, doutora, a gente fala muito dessa relação do câncer de colo de útero com o HPV. Existe alguma possibilidade do câncer se desenvolver sem ser por conta do HPV? Então, a gente tem que separar que existe o câncer do colo do útero e o câncer de endométrio, que é o câncer lá da parte mais de cima do útero. O câncer de colo de útero, ele é causado pelo HPV. 100%. 100%. Aí o câncer de endométrio, que é um câncer lá de dentro, lá de cima, da onde vai gerar o bebezinho, lá onde gruda a placentinha, lá aquela caminha que às vezes eu falo ali de dentro do útero, ele vai estar relacionado a outros fatores de risco. Mas o câncer de colo uterino é só pelo HPV. Ok. A gente tem alguns dados aqui, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, só nesse ano a gente teve um aumento de 7,5% no número de casos, são 16.710 casos. Esse número ainda é um número alarmante, doutora, já que a gente... É um assunto que se fala bastante na mídia, né? Não é um assunto desprezado. Mesmo assim, a gente tem esses números, eu considero elevados, não sei, mais fácil até você falar sobre isso. Mas é possível que, apesar de tanta informação, as pessoas não estejam indo ao médico fazer o Papa Nicolau para ter esse diagnóstico do HPV?
assim, são números alarmantes, porque se a gente pensa que é uma doença que eu posso zerar no mundo e eu vou ter em um ano 16.710 casos, é um número muito grande, né? Informação a gente tem, claro que em algumas regiões ou em alguns setores da sociedade a gente vai ter uma menor assistência, né? Um acesso menor aí ao médico, aos exames. Mas são exames baratos, que as mulheres elas têm acesso pelo SUS. Quando eu trabalhava no SUS, as pacientes não precisavam nem agendar o preventivo. Era só elas irem no horário da coleta, que tinha coleta de segunda a sexta. E muitas vezes as enfermeiras ficavam lá esperando chegar a paciente e não chegava. Então, algumas mulheres também, elas deixam de se cuidar. E isso não só no SUS. No meu consultório particular, às vezes as pacientes falam assim, eu tive bebê e eu deixei de cuidar de mim. Eu fui cuidar do bebê, eu fui na correria do dia a dia, não colhi meu preventivo. Então, assim, são números extremamente alarmantes e que as pessoas deixam para lá, né? Depois eu faço. Esse exame é ruim, esse exame é incômodo. E elas acabam não procurando. E aí, quando vai procurar ajuda, já é tarde, né? A gente já pode ter um câncer aí instalado. Agora, a gente fala que esse exame, o aconselhável, doutora, é se fazer pelo menos uma vez ao ano. É possível que em determinado segmento de pessoas esse câncer ele apareça num período mais curto? Ou é garantia que toda mulher que fizer esse teste anualmente, ela está segura contra o câncer de colo de útero? Na verdade, ele é um câncer de evolução muito lenta, tá? Uma pessoa que tem uma imunidade boa, a gente não vai falar aqui de imunossuprimido, né? De uma pessoa com outro tipo de câncer que pode desenvolver esse câncer, que não é uma metástase, ou uma pessoa, de repente, com HIV, ou uma pessoa com uma doença de base que vai diminuir a imunidade dela. A gente, falando de pessoas saudáveis, de pessoas com uma imunidade boa, ele é um câncer que ele evolui muito devagar. Então, esse espaço, intervalo de tempo de um ano é o suficiente, até porque a lesão inicial, a lesão percursora, que a gente chama, que ela, o primeiro sinalzinho que o HPV tá, que eu brinco com as minhas pacientes que ele faz um oizinho, assim, ele fala, oi, eu tô aqui. A gente às vezes pode nem tratar, a gente pode acompanhar e repetir exames depois de 6 meses. Então, esse intervalo é um período de tempo bom, não vai ter aí, não vai escapar, né? Não vai passar em branco nenhum caso. Algumas pacientes, até às vezes, têm alguns estudos que falam que podem fazer a cada 2 anos. Aí eu já acho um intervalo um pouco maior, e aí sim eu acho que já daria tempo de desenvolver e você pegar um estágio mais avançado. Mas sim, em um ano você consegue sempre pegar e tratar já a fase inicial. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre saúde da mulher. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já já. O seu presente de Natal já chegou na TIM. É isso mesmo, você já pode aproveitar descontos incríveis em smartphones e curtir o Natal com muita internet. O Samsung A01 está com preço imperdível de R$ 1.199 por a partir de R$ 599 nos planos TIM Controle elegíveis. Isso mesmo, Samsung A01 a partir de R$ 599. Curtiu? Então já prepare a sua ceia e a árvore de Natal para tirar aquela foto de celular novo. Não perca tempo. Garanta já o seu Samsung A01 para mandar muitas mensagens, fotos e vídeos para toda a família neste final de ano. É o presente de Natal que você estava sonhando. Na TIM você encontra as melhores ofertas de fim de ano e garante um smartphone novinho a partir de R$ 599. É muita vantagem e muita internet para você aproveitar. Acesse o site tim.com.br e saiba mais. TIM, imagine as possibilidades. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, saúde da mulher. Saiba o que é mito ou verdade na vida feminina.
E sobre esse assunto a gente está conversando com a ginecologista a doutora Ana Lemes. Doutora, a gente está falando sobre a questão do câncer de colo de útero, até pelo caso que a gente teve agora recentemente noticiado na imprensa da Fátima Bernardes, para a gente entender um pouquinho mais essa doença, falando agora sobre os sintomas. No estágio inicial, a mulher consegue detectar algum tipo de sintoma, algum incômodo no iniciozinho? Olha, bem no início mesmo, às vezes, ela pode ter um sangramento que a gente chama pós-coito, depois da relação sexual. Mas isso ainda é bem raro, porque normalmente, bem no início, quando ainda não é um câncer, quando é aquela lesão inicial ali pelo HPV, na maioria das vezes ele é assintomático, quase em 100% dos casos. E a gente tem alguma faixa etária com maior incidência de casos? Olha, na verdade, ele pode acontecer entre os 25, na verdade, dos 25 vai até os 64, é uma fase aí que eles falam para realizar os exames, porque normalmente é a fase que você tem maior incidência. Mas bastou ter a primeira relação sexual para entrar em contato com o HPV. O HPV, ele é um vírus sexualmente transmissível. Ponto. A única maneira da mulher se contaminar com HPV ou o homem é tendo relação sexual. A gente sabe que ele está presente em 99,9% da população mundial. Então, 100% praticamente das pessoas que tiveram relação sexual vão ter contato com HPV e vão ter o HPV. Vão ser portadoras do vírus. Por quê? Quando a gente tem relação sexual, a camisinha previne todas as doenças sexualmente transmissíveis, menos o HPV. Pelo simples fato de que a região vulvar, a parte de fora ali da genitália da mulher, e a parte inferior, a parte escrotal, né, do homem, elas não são cobertas pela camisinha. E durante a relação sexual vai ter atrito e vai ter a liberação de secreção, tanto pela mulher, tanto pelo homem, de lubrificação. Então, essa secreção e o atrito entre essas partes já é o suficiente para um passar o HPV para o outro. E por isso que todo mundo que já teve relação sexual vai ter o HPV e precisa fazer o exame preventivo anualmente. Isso a gente também toca num assunto muito importante agora, então, doutora, que é a questão da vacina, né? A gente tem a vacina do HPV disponível hoje para meninas e meninos a partir de 9 anos, é isso? Isso, na verdade, esses 9 anos, né? Por que com 9 anos? Porque a gente tem certeza que nem o menino nem a menina ainda teve relação sexual na maioria dos casos. É o que se espera, pelo menos, né? É o que se espera, com certeza. Então, o ideal é que a vacina seja feita antes da primeira relação sexual. Por isso que a partir dos 9 anos. Ah, mas eu já tive relação sexual, eu sou uma mulher adulta, quando eu tinha 9 anos a vacina nem existia. Eu posso fazer agora? Posso. Só que a eficácia talvez não seja tão boa quanto, mas ela ajuda. Meninas e meninos, por que é importante também o menino se vacinar? Justamente porque o menino ele também pode ter o câncer no pênis, né? É mais raro o HPV gerar o câncer no pênis do que no colo do útero, mas ele pode acontecer. E como todo mundo basta ter uma relação sexual com alguém que é portador do vírus, vai passar a ser portador também desse vírus, o quanto antes vacinar tanto menino quanto menina, maior a chance de erradicar o HPV. Agora, só para a gente entender, então, a criança que tomou essa vacina, dose dupla, se eu não me engano, né? Precisa ter um Isso. reforço, ela está imune ao HPV, 100%? Na verdade, a vacina atual ela é tetravalente, ela tem os 4 sorotipos mais agressivos. Então, para ficar imune 100%, além da vacina, na fase sexual ativa, é necessário ainda fazer o preventivo anualmente. Não só a vacina, porque a gente tem outros sorotipos que são menos agressivos, que de uma maneira menos comum causam câncer uterino, mas eles precisam também haver prevenção, né? De como a gente prevenir eles se eles não estão na vacina, com o exame preventivo, o antigo Papa Nicolau.
Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a saúde da mulher. É um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, saúde da mulher, e a gente está conversando com a ginecologista a doutora Ana Lemes. Doutora, a gente está falando sobre a questão do câncer de colo de útero. Gostaria de falar um pouquinho agora sobre os exames para se detectar o HPV, se detectar a doença. Bom, a gente basicamente faz 2 exames. O preventivo, que é o Papa Nicolau, que é aquele que todo mundo reclama, né? Que toda mulher fala que dói, que a gente passa lá o espéculo, que a gente chama de bico de pato. E a colposcopia. Qual é a diferença de um e de outro? No preventivo, a gente vai colher o material. Então, eu passo uma espátulazinha e depois uma escovinha no colo do útero, e aí coloco numa lâmina, ou atualmente a gente também tem um meio líquido, e o laboratório vai lá me dizer se tem presença ou não ali de HPV, se vai ter alguma alteração, alguma inflamação que vai ter que ser tratado. Na colposcopia, eu vou com um microscópio olhar o colo do útero e aí eu vou colocar 2 líquidos diferentes para ver se com esses líquidos vai ter algum tipo de reação. Na presença do HPV, o primeiro líquido ele deixa meio esbranquiçado a região ali onde pode ter uma lesãozinha, e o outro líquido que ele tem que deixar todo preto, a gente fala que ele tem que corar todo o colo do útero, tem que ficar bem pretinho, ele vai deixar a região mais clara, então ele não vai corar. E aí eu posso fazer uma biópsia dessa região para saber se é só um processo inflamatório ou às vezes é uma cicatrização ali de uma paciente que já foi submetida a uma cauterização, ou se é uma lesão inicial pelo HPV ou até mesmo já um câncer naquela região que a gente chama de carcinoma in situ. Quando chega nesse nível do câncer, como que é feito o tratamento? Quando a gente vai ter que ver o quanto ele está invadindo, então dali do colo, o quanto ele está indo para cima, para dentro do útero, para a gente poder entender se só uma cirurgia que vai tirar parte desse colo, vai deixar um colinho bem pequenininho ou quase todo o colo, vai ser o suficiente já para o tratamento, ou se eu vou ter que fazer uma esterectomia e tirar todo o útero, e aí dependendo do estadio, né, do câncer, dependendo do grau de evolução desse câncer, eu vou programar o tratamento, que pode chegar também até químio, radioterapia, um outro tipo de tratamento que a gente chama de bracterapia, que é via vaginal, mas aí vai depender muito da evolução de cada paciente. Para quem, obviamente, não precisa da retirada do útero, doutora, existe algum impedimento depois de todo o tratamento ter sido feito da pessoa engravidar? Não, ela pode engravidar, mas dependendo de quanto for tirado desse colo uterino, ela pode ficar com uma incompetência cervical, que a gente chama, uma incompetência desse colo uterino para a gestação. O peso do bebê ali não vai ser muito bem suportado, então é uma gestação de risco, mas a gente tem algumas formas de tentar tratar e segurar essa gestação até a idade gestacional mais próxima possível do termo. Doutora Ana Lemes, muito obrigada pelas suas informações valiosíssimas. Nesse momento, em todos os meses do ano, a gente precisa falar sobre isso. Né? Muito obrigada por toda a sua atenção. Obrigada, Rô, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês sempre. Um beijo e muito obrigada. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.